Você, pupilo e pupila que está aí ligadinho no canal da Pupa, nós estamos aqui dando continuidade à apresentação da idealizadora do Instituto Pupa, Daniele Cantanhede. E se você ainda não assistiu o episódio anterior, volte lá, você vai ficar antenado e ligadinho no que nós temos para apresentar para vocês. Dani Cantanhede ousou escrever o seu primeiro livro, As Sete Pontes, e é sobre isso que nós estamos conversando. Dani, eu pude perceber que em 2018 você fala para nós aqui sobre uma crise anunciada. Me explica melhor que crise foi essa. Bom, quando eu vivi essa crise em 2018, que foi uma crise conjugal, né? Era, na verdade, eu acho que foi o meu primeiro momento em que eu manifestei algum tipo de cansaço, né? Nessa relação. Porque a nossa relação, ela foi uma relação que ela foi construída. A parte sentimental. Ele gostava mais de mim do que eu dele. E eu tinha essa necessidade de realizar o meu sonho, a minha vontade de ser mãe, a minha vontade de ter um lar, a minha vontade de ter uma empresa. Eu tinha muitas vontades. E eu encontrei nele um companheiro nesse sentido. Porque qualquer coisa que eu propusesse para ele, ele sempre dizia, bora, vamos. Então era assim, era uma parceria muito empolgante, né? Só que aí, com o passar do tempo, precisamente 7 anos depois, né? Essa relação ela foi ficando muito cansativa para mim, porque eu tive que tomar uma postura e assumir um papel que não era para eu ter assumido desde o início, né? De estar provendo, de estar tomando a frente para conseguir conquistar espaço no mercado. Então, isso, numa constante, acaba desgastando a relação, porque você quer também ser a protegida, a conduzida. E, com o passar do tempo, isso vai pesando nas costas, né? Então chegou um momento em que eu pedi para ele tomar uma atitude, né? Tomar a frente da situação, porque senão não daria mais para continuar. E não foi fácil o nosso começo. Foi um começo que foi construído passo a passo, praticamente centímetro a centímetro. Então, muito dependeu dessa minha desenvoltura, desse meu jeito entrona de ser, desse meu jeito comunicativo. E eu que dizia assim, bora lá, conseguir tal coisa. Aí ele acompanhava. Então, nesse momento, ele passa por uma crise de identidade profissional, onde ele estava tentando se encontrar, já depois de muito tempo trabalhando no ramo, e é onde começa a sobrecarregar, principalmente porque eu estava já na minha profissão atual, como construtora e arquiteta, e isso, nesse momento, começa a me prejudicar no andamento com os meus clientes, porque eu tinha que estar dando atenção, tinha que estar dando retaguarda dentro de casa, ao mesmo tempo tinha que cumprir as minhas agendas de viagem, e aquilo começou a me angustiar, me incomodar, porque ele estava tentando se encontrar, e aí o restante você já sabe, né? E foi quando eu resolvi dizer para ele que eu queria um tempo. Só que aí as pessoas começaram a julgar como se eu tivesse tendo algum tipo de envolvimento com outra pessoa, ou por conta de tantas viagens, ou porque eu realmente já não queria mais estar com ele, uma questão de questão financeira. E a gente estava iniciando nossa trajetória financeira, começando a nos equilibrar, a gente já não se preocupava mais com coisas básicas, enfim. Só que estava faltando a parte principal, que era o papel dele, que era ele conduzir a situação. Então, foi uma forma que talvez eu não tenha percebido, mas eu encontrei de tirar esse homem de dentro dele, de tentar salvar essa relação. Foi quando eu pedi um tempo e fui viajar.
Eu lembro que eu passei umas 2 semanas praticamente dentro de um carro e de um hotel, né? O tempo todo, indo de cidade em cidade. E eram obras que ficavam muito distantes uma da outra. Sozinha? Sozinha. Então, assim, eu pegava o meu carro, tipo, eu tava fazendo, eu lembro que era Lojas Americanas em Coelho Neto. Aí eu tava fazendo uma outra obra em São Benedito, um lado totalmente oposto. Aí eu tava tendo obra em Chapadinha e tinha obra em São Luís. Então, assim, eu fazia viagens de 8 horas por dia, e muito nesse cansativo. Momento, muito cansativo, eu lembro que ele estava com algum tipo de... Tinha um problema de saúde nessa época, precisava fazer uma cirurgia, e quando eu saí de casa, ele, conciliando essas dores, essas coisas, ele tipo que teve a oportunidade de ter se manifestado da maneira como eu queria. E ele fez o contrário. Ele correu para dentro da casa da mãe e lá ele foi desabafar. Porque, assim, naturalmente, ele achou que foi normal ter feito isso, né? Sendo que eu não. Eu mesmo, sabendo que nós estávamos vivendo nossa primeira crise, eu não procurei ninguém. Eu apenas resolvi focar no que eu deveria fazer. Porque as contas estavam chegando, né? Eu deveria trabalhar, então eu peguei, me calei, entrei no meu carro e fui trabalhar. E aí, quando eu voltei dessas viagens todas, eu me lembro que eu me hospedei num hotel lá em Chapadinha, que era minha última parada para voltar para São Luís. E já quando voltasse, eu já ia, de fato, fazer, né, tomar a decisão de romper mesmo, em definitivo. E foi quando ele foi me procurar no hotel, e onde a gente fez as pazes, conversamos e tudo. E eu falei para ele que eu queria só que, a partir dali, as coisas mudassem, porque eu já estava cansada do papel de provedora, do papel que não me pertencia. E assim foi que a gente conseguiu entrar nesse acordo. Então, a partir dali, também eu abri mão de direcionar muitas coisas, né? Ele disse assim, então deixa eu ser. Eu, tudo bem.